Deus. Glória a Deus. Diga amém nas orações, irmãos. Se colocar de pé na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Quanta gente, pastor. O povo de Deus. Amém. O povo vai clamar a Deus. Isso é muito bom. Dê a paz aí para quem está do teu lado. Aleluia. Talvez você não viu ainda. Glória a Deus. Convidar o irmão Samuel aqui, a irmã Débora, que vai estar louvando com a gente um hino. Glória a Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia aí, em João, capítulo 1, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Todos acharam? Fala bem assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Coloca a tua mão no teu coração. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui, meu Pai, nessa casa de oração, na Tua presença. Que o Senhor venha falar em cada coração nesta noite, meu Pai. Seja através do hino, da Tua palavra, da oração, meu Pai, que for feita aqui nesta noite. Que o Senhor venha tocar em cada coração com a presença do Santo Espírito, meu Pai. E é no nome de Jesus, meu Pai, que nós abrimos este culto na Tua presença. Que o Senhor venha sim curar, fazer milagres, fazer maravilhas em nosso meio, ó Pai. Abrir portas de emprego na vida daqueles que precisam, meu Pai. Pais de famílias que estão desempregados. Nós apresentamos em Tua presença, meu Pai, a igreja que está acompanhando pela internet. Abençoa o Teu povo nesta noite, meu Pai, com a Tua bênção, com a Tua graça que está sobre nós, sobre a Tua igreja, Pai. Abençoa-nos nesta noite, meu Pai, assim como o Senhor tem feito nas noites passadas e que nas futuras também, meu Pai. O Senhor venha assim estar abençoando, agraciando a Tua igreja, meu Pai, com Teu grande amor, com a Tua paz, com a união entre os irmãos, meu Pai, a cada dia. É o que nós clamamos diante de Ti, ó Pai. Nós podemos sentir a Tua presença aqui nesta noite, nesta humilde casa de oração, meu Pai. Nós nos entregamos em Tua presença, meu Pai, corpo, alma e espírito, diante de Ti, Senhor. Opera em nossas vidas, santifica-nos, Senhor, diante de Ti, ó Pai. É o que nós Te pedimos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É maravilhoso Glória ver como o Senhor age em nosso meio. Primeiramente, Ele cura o nosso coração e depois Ele nos enche, Aleluia. Até transbordar. Glória E a Deus. palavra de Deus diz hoje para nós que nós precisamos transbordar da graça de Deus. Aleluia. Para que quando transbordarmos, Glória a Deus. alcancemos outras pessoas para que elas Aleluia. sejam curadas, sejam cheias Glória a e Deus. também transbordem. E isso Aleluia. vai virando um mar de pessoas adorando ao Glória Senhor. a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo é o Teu nome. Eu vou Oh, louvar um louvor de Ramanalaba minha Shamanai. autoria, irmãos, que Deus me deu. Que o Senhor venha falar ao teu coração, que você venha transbordar da graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Ramanalaba Shamanai. Aleluia. Você que tem um dom de línguas, irmãos, pode ir falando com o Senhor também aí em espírito. Oh, Ramanalaba Shamanai. Aleluia.
Nós te amamos, Senhor, te louvamos, te engrandecemos. Receba o louvor da tua igreja, a adoração. Eu quero estar ao teu lado, Senhor. Como eu quero sentir teu agir, teu poder e o teu amor. Eu quero ser usado como um instrumento teu. Então cura o meu coração e me enche de ti, ó Deus. Santo, santo é o teu nome, tua graça me basta. Vem Espírito Santo e aviva minha alma. Santo, santo é o teu nome, tua graça me basta. Vem Espírito Santo e aviva minha alma. O Espírito Santo de Deus está nos avivando nessa noite, aleluias. Eu quero estar ao teu lado, Senhor. Como eu quero sentir teu agir, teu poder e o teu amor. Eu quero ser usado como um instrumento teu. Então cura o meu coração e me enche de ti, ó Deus. Santo, santo é o teu nome, tua graça me basta. Vem Espírito Santo e aviva minha alma. Santo, santo é o teu nome, tua graça me basta. Vem Espírito Santo e aviva minha alma. Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos para a palavra de Deus? Já está lá já no telão, né? Nós já lemos. Só mais uma vez, vamos ler? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar, queridos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre graça. Quem tem a graça de Deus aí? Você tem? Então você está curado. Quem tem a graça de Deus tem um brilho do Senhor. Aleluia. O texto no qual nós lemos, em João, capítulo 1, João ele revela para nós que todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E ele revela para nós que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quer dizer, Deus, ele separou. Ele colocou a lei de um lado e colocou a graça e a verdade do outro. Amém? E eu estava pesquisando, no grego,
Esse versículo 17 fala que a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Nesta versão fala que vieram, está no plural. Mas no grego fala que veio por Jesus Cristo, está no singular. Então, Deus, ele fez questão de separar e mostrar para nós que teve o tempo da lei e agora nós vivemos o tempo da graça e da verdade. A verdade que liberta, né? Quando Jesus disse lá, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, a graça, com a verdade, ela liberta o homem. Ela transforma a vida dele. Faz dele uma nova criatura através da graça que vem de Jesus. E nós temos recebido dessa graça, dessa plenitude, né? E nós temos vivido. Então, quando a gente olha para dentro das Escrituras, né? Eu estava conversando com minha filha, e foi essa conversa que me inspirou a fazer essa mensagem. Ela falou assim: pai, eu acho que Jesus, ele condena muito o homem. Eu falei: não, filha, está tudo errado isso aí. Porque no meio da caminhada, né, a Bíblia fala que um homem fez uma plantação e à noite veio o inimigo e plantou o quê? Joio. E eu fiz esse estudo e, analisando a vida da minha filha e do meu filho, o inimigo, ele tentou jogar o joio na mente deles. E eu comecei a conversar com ela. Falei: não é isso. Jesus, ele não condena ninguém. Ele nunca condenou ninguém. Se alguém plantou essa semente na tua mente, essa é uma semente que não vem de Deus, né? E eu comecei a falar da graça de Deus. Como Jesus trabalhava na vida das pessoas através da graça, do seu grande amor, né? E quando a gente fala de tudo isso aí, lá em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, o apóstolo que escreveu o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no versículo 14 fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus. O perigo é você separar da graça de Deus. Quando a pessoa ela separa da graça de Deus, ela cai dentro da lei, né? Porque a lei, ela vai te apontar o pecado, mas não vai te apontar a solução. Mas quando nós estamos dependentes totalmente da graça de Deus, nós conseguimos a vitória. Paulo era um homem que ele era diligente em seguir a lei. Mas o dia que ele conhece a Jesus, ele fala assim: ó, a tua graça me basta. Amém? O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém? Então Deus, ele quer ver dentro de nós a graça transbordando dia após dia. Porque quando a pessoa ela perde a graça de Deus, ela fica carrancuda, ela fica chata, ela não perdoa, ela não ama. Mas quando a pessoa está cheia da graça de Deus, ela vê o irmão: oh, meu irmão, eu te amo, ela quer abraçar. Ela transmite carinho para a vida das pessoas. Ontem eu estava conversando com os irmãos, né? E eu tenho um irmão gêmeo. Aí os irmãos falaram assim: eu sei qual que você é, só de olhar na foto. Porque eu vejo a graça de Deus na tua vida, amém? Por mais que se pareça, o brilho do Senhor resplandece no nosso rosto, amém, irmãos? Então a graça de Deus na nossa vida, ela é muito importante, né? Eu acho que era notório na vida daqueles gêmeos, que aqui está falando de Jacó e Esaú, né? Esaú desprezou a bênção de Deus, perdeu o brilho, começou a pecar, andar com mulherada, mulheres, um monte de coisa. Eu costumo fazer essa analogia na minha vida desse casal de gêmeos aqui também, né? Mas Jacó foi o homem que foi chamado naquela grande luta, né? O teu nome agora é mudado, o teu nome agora é Israel. Tu és príncipe do Senhor. Amém? Então,
A graça de Deus na nossa vida faz toda a diferença. Aleluia. E eu estava analisando, irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a Bíblia fala, abre lá em Lucas, que Zacarias, né, e a sua esposa, Isabel, eles já eram idosos, avançados de idade, e ela era estéril, não podia ter filhos. Mas Zacarias ele era sacerdote, e chegou o dia de ele cumprir o turno dele, né? De ele exercer o sacerdócio dele lá, e ele entra dentro do templo, e começa a demorar e não voltava, e o anjo apareceu ali para dar uma notícia para ele. E falou para ele, ó, a tua mulher vai gerar um filho. E a Bíblia fala que esse homem não acreditou, né? Esse homem que estava vivendo ainda um pouco do tempo da lei. E o anjo fala assim, ó, você vai ficar mudo, rapaz. Você vai voltar a falar só daqui a um tempo. E isso foi. E o nome do menino será chamado João. Passou os dias, ele voltou para casa, o povo entendeu que ele tinha tido uma visão, ele estava mudo, ficava falando só de sinais, sinais, sinais. E um belo dia, chegou o dia que a mulher teve o filho. E as pessoas queriam colocar o nome de Zacarias. E a minha falou, não, Zacarias não. Ele vai chamar João. Não sabia, vai chamar João. Aí eu falei assim, mas espera aí, mas nenhum parente seu chama João, você pode dar o nome de João nesse menino? E perguntou para Zacarias, e ele pediu uma tabuinha, ele escreveu lá, João. Quando ele escreveu João, a língua dele soltou, e ele passou a bendizer o nome do Senhor, né? Quando nós vamos ver o significado, pode pesquisar lá no dicionário lá, pode estar no pensar, significado do nome João, o pastor Hélio gosta de fazer isso. João vem do hebraico Yohanan, que é, Hanan quer dizer graça. Quando Zacarias escreveu graça, a língua dele desimpediu. Amém? E não parou por aí. Para cada nome, números dentro da Bíblia, irmãos, tem um significado. Aí, continua a história, o Salvador nasce, e o Salvador é levado aonde? Para ser apresentado no templo. Mas ali tinha um homem chamado Simeão, um homem idoso, que esperava ver o Salvador, né? O Messias, aquele prometido. E quando chega até lá, né? Pode ver em Lucas aí, capítulo 2, Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Aleluia. Os pais levam Jesus para ser apresentado lá no templo. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. E movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, da qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém? Quando nós olhamos o nome de Simeão, o nome Simeão, eu até marquei aqui, no hebraico é Shimeon, que vem da palavra chamar, que é o famoso chamar, ó Israel, ouve, ó Israel. E quando a lei, ele representava a lei, quando a lei viu o Salvador, que era cheio da graça, a lei já quis despedir. Senhor, pode despedir o teu servo agora, porque a graça e a verdade já nos foi revelada. Amém? Mas não parou por aí. A lei se despediu. Aí quem é que veio? Ana, que é da mesma sequência do nome João,
Hanã, né? Que significa o nome de Ana? Graça. Quando a lei despediu, a graça entrou. Amém? Versículo aí de 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em Jesus de orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Então Deus, Ele revelou tudo isso neste dia. Amém? Então olha só qual é a importância de nós entender um pouco da graça de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 14. Glória a Deus. Romanos 6, versículo 14. Glória a Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo do quê? Da graça. E o pecado aqui é um substantivo. Ele pode ser substituído também. Porque o diabo não terá domínio sobre vós. Quando nós recebemos a graça de Deus, e nós somos salvos, irmãos, nenhum poder deste mal pode vir sobre as nossas vidas. Porque nós estamos cobertos debaixo das mãos do nosso Salvador. Nós temos total dependência dele. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando a gente olha para a lei, ela exige justiça do homem. Mas o homem não tem justiça própria para se justificar. Igual eu comentei aquele dia que nós abrimos o culto aqui, né? Que a nossa justiça diante de Deus, Isaías 64, 6, é como trapo de imundícia. A justiça do homem não traz nada de bom. Mas a justiça que Deus nos faz o grande milagre. Né? Então, a lei, ela mostra para o homem que ele não consegue. Ele pode até tentar, mas não vai conseguir. Né? Aleluia. A lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É o maior mandamento. E eu pergunto aqui, quem já conseguiu cumprir todos esses mandamentos? Eu não consegui. Você conseguiu? Mas a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Amém? Quando nós não conseguimos amar, Deus nos amou. E é por isso que nós temos que depender deste grande amor, irmãos. Quando nós temos o amor de Deus presente em nossa vida, nós conseguimos cumprir a lei. Amém? Porque o nosso Deus, Ele sabe o que faz. Aleluia. Glória a Deus. Certa vez, os fariseus, que achavam que cumpria, mas não cumpria, né? Pegaram a mulher em adultério e chega até em Jesus, mas chegou só com a mulher. Mas aqui em Limeira, quando alguém adultera, não adultera sozinho, né? Tem que 2 pessoas juntas, não é verdade? Eu acredito que seria até um daqueles homens que estava ali no meio, né? Querendo apedrejar. Senhor, o que a lei de Moisés nos diz? É para apedrejar. Aí Jesus toma uma atitude mais sábia. Se ele fala, apedreja, ele fala, mas ele prega tanto amor e está mandando apedrejar? Ou se ele fala, não apedreja, ele está desrespeitando a lei de Moisés. Mas Jesus foi mais profundo, irmãos. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou a primeira pedra. Jesus poderia tirar a primeira pedra, porque ele cumpria a lei. Ele estava cumprindo a lei, mas ele não jogou pedra nenhuma. E a Bíblia fala que ele começou a escrever no chão, né? Eu acho que naquele tempo tinham pedras, né? Não tinha terra. Ele estava escrevendo naquelas pedras, né? Eu mesmo escrevi naquelas tábuas, naquelas pedras lá daquela lei, e eu estou escrevendo aqui novamente, né? E a Bíblia fala que um a um, do mais velho até o mais novo, foi saindo.
E Jesus pergunta para ela, mulher, cadê os teus acusadores? Foram embora. E ele fala assim, nem eu te condeno. Vai-te em paz e não peque mais. Amém? Então, nosso Deus, quando nós dependemos totalmente de Jesus, irmãos, nós temos a graça dele. Abra em Mateus, capítulo 5. Nós temos um tempinho ainda. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Em questão do adultério ainda. Olha que interessante, irmãos, isso aqui. 5, versículo 27. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Lança-o diante de ti, pois convém que se perca um dos teus membros, e não o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança diante de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Aleluia. Então, diante do adultério, Jesus foi muito mais além ainda. Jesus mostrou a parte externa, que era o flagrante, né, do adultério, e ele vai mais profundo e fala assim, ó, se o teu olho, se a tua mão, ele foi lá no íntimo do ser humano, falou assim, ó, se isso te faz pecar, é melhor você arrancar o teu olho. Porque ele falou assim, ó, não é só o fato de você estar vendo, de você ver achar e querer jogar pedra e matar, mas se você realmente lá dentro de você desejar, você está quebrando a lei, você está pecando, né? Isto mexeu com eles, né? E eles pensaram bastante, né? E se nós for julgar dessa forma, vai ficar uma igreja aleijada, vai ficar uma igreja manca, porque quem é que não erra? Quem é que não falha? Em palavras, não tem ninguém perfeito, irmãos. Então, o que Jesus estava falando para eles, vocês têm que depender totalmente da minha graça, da minha presença. Quando vocês tiverem a minha presença, aí sim, né? Não pelo esforço próprio, mas depender totalmente do teu Deus. E já entrando na parte final, em Lucas capítulo 18, versículo 19, nós vemos dois ricos. Capítulo 18, a Bíblia fala que chega um jovem, um moço de posição, um homem que tinha riquezas. E ele chega para Jesus e fala assim, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus, abre lá em Lucas lá. Ele chegou diante de Deus, querendo mostrar esforço próprio, irmãos. E quando nós chegamos diante do nosso Deus com esforço próprio, não dá certo. Ele chega e fala assim, 18. Certo homem de posição perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse que farei, ele está falando assim, ó, eu quero fazer alguma coisa, né? E Jesus, quando conhece o nosso íntimo da pessoa, ele vai lá mais profundo, né? Glória a Deus. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Como ele foi com esforço próprio, Jesus jogou lá dentro da lei. Jesus deu lei para ele. Sabe os mandamentos? Né? Não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Olha o que ele responde. Tudo isso tenho feito, quer dizer, eu tenho feito, né? Desde a minha juventude, desde a minha infância eu faço isso, né? Aí Jesus fala assim, ó, uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Quer dizer, ele estava tropeçando, sabe aonde? Num dos maiores mandamentos. Não terás outros deuses diante de ti. Ele estava amando o dinheiro. E virou-se e foi embora triste para casa. Porque não teve condições de receber a graça do nosso Deus.
Porque ele foi querer esforço próprio. Eu farei, eu faço, né? Mas, no capítulo 19, Deus mostra um outro rico. Um publicano, né? Muito conhecido. A Bíblia fala que ele era pequeno. E nós temos que ser pequeno diante de Deus mesmo, né? Nós temos que reconhecer a nossa pequenez, que nós somos totalmente dependentes dele, que queria conhecer Jesus. E convidou Jesus para ir à sua casa. E Jesus vai. Mas chega um certo momento depois da janta, que Zaqueu fala assim, ó, Senhor, eu estou com o coração aqui que eu não estou aguentando. Ó, eu vou restituir aí quem eu roubei, 4 vezes mais eu vou dar, eu vou fazer a tua vontade. Aí Jesus fala assim, hoje houve salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão. Ele não pediu lei, não pediu mandamento, ele só dependeu de quê? Da graça do nosso Deus. E foi salvo, foi justificado. Alcançou a misericórdia do Senhor. Amém, irmãos? E quando a gente vê graça na Bíblia, a palavra graça é favor imerecido. Nas traduções do Velho Testamento, quando você vai ler, você vai ver, achar a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, o amor do Senhor. O rei Davi falou assim, ó, a tua graça é melhor do que a vida. O rei Salomão, quando constrói o templo, ele fala assim, a tua misericórdia dura para sempre. Quer dizer, a tua graça dura para sempre. Amém? Então, esses homens chegam a um certo momento da vida deles que eles dependeram totalmente da graça do nosso Deus. Reconheceram. Não dependeram de obedecer mandamentos, mas de ter a presença de Deus na vida deles. Eles bem que tentaram, às vezes, igual Davi, mas tropeçou. Mas quando dependeram da graça de Deus, foram vitoriosos. Então nós dependemos totalmente desta graça em nossa vida, irmãos. Mas você fala assim, mas pastor, como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou cumprir isso na minha vida? Vamos lá, já quase no encerramento já. 1 Coríntios capítulo 1. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Vocês me dão mais 5 minutos? Pode ser? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, porque está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quando nós se gloriamos em Deus e esperamos nele, o que acontece? Nós tornamos o quê? Sabedoria, justiça, santificados e redimidos para Deus. Então, não se sinta uma pessoa... às vezes eu falava assim, ó, eu queria estar lá no tempo de Moisés. Bobeira minha. Eu ia ver a nuvem, eu vi aquilo, eu ia estar debaixo da lei. Não, hoje nós estamos numa posição bem melhor, irmãos. Nós estamos debaixo da graça do nosso Deus. Para encerrar, em 2 Coríntios 3, versículo 9, olha só como é que é mais glorioso o que nós temos hoje, irmãos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 a seguir. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente? Vamos analisar isso aqui um pouquinho. Aqui fala o ministério da morte. O primeiro milagre da lei operou morte. As águas foram transformadas em sangue. E morreu muita gente. No primeiro milagre da graça, se transformou água em vinho. Teve festa. Teve alegria.
teve coisas maravilhosas acontecendo. Teve salvação, né? Quando teve o Sambaote lá, né, o primeiro Pentecoste na lei, morreu 3.000 pessoas. Quando teve o Pentecoste, no Novo Testamento, 3.000 almas foram salvas. Na lei teve morte, na graça teve salvação, teve vida, teve transformação. E Paulo está falando aqui, né? Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, teve glória. Moisés ficou com o rosto brilhante, né? Glória a Deus. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da qual sobreexcelente glória. Porque, se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Amém? Então, nós temos uma glória sobreexcelente, né? O Espírito de Deus habita dentro de nós, e nós temos a graça do nosso Deus. Quando fala de justiça, irmãos, nós temos que fazer uma analogia que o pastor sempre prega para nós, às vezes não para prestar atenção. Quando o homem ele pecava no tempo da lei, ele errava, falhava, pecava, ele pegava um cordeiro, né, lá do seu rebanho, e ia lá para o templo. Chegando lá no templo, estava lá o sacerdote. O sacerdote, ele era os olhos de Deus. O sacerdote, ele não examinava o pecador, porque ele sabia que o pecador era pecador, estava falho. Mas ele examinava o quê? O cordeiro. Ele pegava lá, olhava, não tem nenhum defeito. O cordeiro é perfeito. Mas o pecador estava ali junto. E ele pegava, o sacerdote pegava, mandava o pecador botar as mãos na cabeça do cordeiro. E ali havia uma transfusão. Aquilo que estava de ruim dentro do pecador, que era a falha dele, o pecado, passava para o cordeiro. E a justiça que estava no cordeiro, passava para o pecador. E ele era justificado. Aquele cordeiro ia sofrer o juízo. Ele ia ser degolado e ser queimado no altar do holocausto. Amém? E foi isso que Jesus fez por nós. Amém? Nós éramos impuros, pecadores, mas Deus nos deu a sua graça e nos salvou. Ele nos amou primeiro, irmãos. Então nós temos que depender totalmente da graça do nosso Deus. E da verdade dele, que liberta, que cura, que transforma e faz do homem uma nova criatura. Amém? Eu vou ter que parar por aqui. Entenderam a mensagem? Então vamos depender dessa graça, irmãos. Vamos depender do Senhor. Quando nós dependemos em Deus, nós somos vitoriosos. Não querer cumprir a lei. Não precisa você fazer isso. Porque o nosso Cordeiro, ele pagou o preço. O que nós temos que fazer é só seguir a vontade dele, obedecer, e ele nos torna puros diante dele. Amém? Então não fique somente, às vezes, quando você se autocondena, você está desprezando o sacrifício do Cordeiro. Lembre-se que você é uma pessoa justificada, santificada, você foi redimida por Cristo Jesus. Amém? Anda com a consciência tranquila. E aí você não vai cair em pecado, porque você está com a presença do Espírito Santo em tua vida e você vai ser vitorioso. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastorzão, eu já passei do horário 10 minutos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, antes de passar para o pastor, eu queria chamar aqui a irmã Débora ali. Você. Vou passar, desculpa. Glória a Deus. Tem alguém que está ansioso por aqui ou não? Alguma ansiedade? Não tem?
vou orar para a irmã Débora. A irmã Lígia chegou aqui. Não tem mais ninguém? Vamos orar, estende as mãos. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco as tuas servas diante de ti, meu Pai. Não deixe que nenhuma ansiedade, meu Pai, mas que o poder do Senhor, meu Pai, essa graça que nos foi revelada, esse poder maravilhoso, meu Pai, da presença do Teu Santo Espírito, seja na vida delas, ó Pai. Eu sei que o Senhor está abrindo portas, eu sei que o Senhor está fazendo milagres neste momento, meu Pai, na vida delas, ó Pai. Se o Senhor colocou no meu coração neste momento, é porque você quer fazer algo muito maior e muito melhor na vida delas, ó Pai. Por isso, meu Pai, nós apresentamos elas diante de Ti, meu Pai. Faz a Tua obra, Senhor, no coração delas, ó Pai. E que as Tuas promessas venham se cumprir no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Receba a Tua bênção. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Rodrigo. Paz do Senhor, irmãos. Estou com um calendário aqui. Os irmãos sabem que nossa igreja, nós, não todo, né? Nós ofertamos para a nação israelita um fundo monetário de Israel. E eles mandaram um calendário muito bonito. O ano bíblico judaico, né? É 5.700 e alguma coisa. O Dalfré viu ali. Depois, se vocês quiserem ver, tem umas fotos aqui de algumas pessoas, né, ícones judaicos, israelitas, enfim. E é muito bonito esse calendário. Deus seja louvado, né? E nós vamos continuar abençoando a vida deles nesse fundo monetário israelense. É uma coisa que eu já tinha um desejo há muito tempo de ajudar de alguma forma Israel. Aí um dia eu liguei lá em São Paulo, vi lá sinagoga judaica, aí liguei lá, era uma sexta-feira, né? Aí eles disseram para mim, o rabino, não vou poder falar com você não, já é a hora de nós acabar o ano, né? O dia, o Shabá, só domingo. Eu falei, domingo não dá para mim falar, então liga segunda-feira lá no consulado. Aí passou o número para mim, eu liguei lá no consulado, lá em Brasília, e perguntei se tinha algum fundo, alguma coisa que nós poderíamos depositar um valor financeiro na conta deles. E aquele moço disse, existe um fundo chamado Rapaport, que todas as pessoas que querem ajudar Israel, que vêm do Iêmen, que vêm do Afeganistão, os judeus perseguidos do mundo inteiro, voltam para Jerusalém, mas eles vêm para Jerusalém, esses que são criados lá na cultura ainda da terra, eles vêm lá e têm que aprender a mexer no computador, morar em apartamento, enfim. E o nosso dinheiro está sendo investido nisso aí. E eles mandaram para nós. Todo ano eles mandam um calendário, depois quem quiser ver, pega aqui, né, o calendário judaico. Amém? Deus abençoe vocês que nos ajudam a mais esse empreendimento nosso, né? Vou chamar minha esposa aqui para agradecer e orar também por esses alimentos que chegaram. Eu vi ali a Dara chegou, foi buscar a Mana lá no bairro Geada, e eles chegaram com o carro deles lotado de fralda, de coisa. Que Deus abençoe vocês e ouvir a voz de Deus para vir aqui orar. A Bia também, você viu a Bia ali, amor? A Bia do Ricardo, o mais novinho também. Daqui a pouco falta o Alisson, o Ricardo e a Thelma, né? Então agradecer a todos vocês que doaram o mantimento, a fralda. A minha esposa vai orar para consagrar. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Ontem eu fiz um pedido, né, para mantimentos e fralda. E eu quero agradecer aos irmãos que têm o coração grato, né, um coração doador. Porque hoje é difícil isso, né? Hoje todo mundo está passando por dificuldade. Então, quando você pede alguma coisa, a pessoa fala assim, mas eu também estou precisando, eu vou tirar de mim para dar para outro. E acaba não doando. Mas quando a gente divide, Deus ele multiplica, né? Então eu quero agradecer aos irmãos que ouviram e que doaram. E aqueles que não estiveram ontem, que quiser doar, eu preciso de mantimentos, de leite e fralda geriátrica XG. É para o senhor, ele é o avôzinho da Di, tá? Ele tem Alzheimer. E os médicos falaram que agora é só esperar o Senhor levar.
né, e assim, a família está numa luta, agora ele só fica na cama, não conversa, não come, não faz mais nada. Então, a gente vai se unir para estar ajudando essa família e orando para que o Senhor venha cuidar e confortar a cada um. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos ficar em pé. Mariana, quer falar alguma coisa? Recolheu. A família do André, que também está enlutado. Ontem, acho que algumas pessoas conhecem uma moça que cresceu comigo, conheço, não éramos amigas, mas conheci. Ela faleceu ontem também com Covid, a família está arrasada, porque foi pego de surpresa. Orar por todos, né, irmãos? Todos nós carecemos do amor e da graça de Deus, né? Querido Deus e amado Pai, eu quero te louvar, ó Deus, e te bendizer por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Senhor, tantas famílias enlutadas, tantas pessoas passando por lutas, por dificuldades, e o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, a tua graça, a tua misericórdia tem nos alcançado. Pai, mas eu quero, Senhor, pedir pelas essas famílias que estão necessitadas nesse momento, essas famílias enlutadas, ó Deus, alcança cada um com o teu poder, com a tua graça e com a tua misericórdia. Traz o teu refrigério, Senhor, para a alma deles, ó Deus. Pai, cuida da família da Dia, ó Deus, que tem passado por essa luta. Pai, tantas famílias passando por situações difíceis. Deus, põe as suas mãos, ó Deus, carecemos da tua graça, carecemos, ó Deus, do teu poder, carecemos da tua misericórdia, ó Deus. Pai, eu quero que o Senhor abençoe, ó Deus, cada irmão, ó Deus, que doou. Pai, que abriu o coração, ou que ouviu, ó Deus, a tua voz, que foi lá e comprou, que tirou mesmo da sua casa para trazer, ó Deus, e doar para alcançar essas famílias necessitadas. Pai, que não venha faltar na vida deles, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, o mantimento na vida deles, mas também a tua alegria, o teu gozo e a tua paz. Ó Pai, que a saúde possa estar sobre a vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos com toda sorte de bênção, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos embora, abençoado? Quem gosta de ler? Lê. Nós vamos... Eu ganhei... Lembra da Quírios? A livraria Quírios fechou. E me deram muitos livros. E amanhã eu vou buscar mais uma caixa de livros. Tem até Bíblia judaica que eles deram, e tem agora uma Bíblia grega. Olha isso, nós estamos ficando chique. Agora não vou pregar igual o pastor Rodrigo, do grego, do hebraico, do aramaico. Então depois nós vamos colocar, né? Porque, irmãos, eu já fiz isso. Às vezes eu prestava o livro de alguém, lia e esquecia de devolver. E aí ficava, irmão, aquele livro que eu te emprestei, rapaz, e agora? Onde está, hein? Ah, eu vou dar o dinheiro para você comprar. Não, eu não quero o seu dinheiro para comprar. Eu quero aquele que eu te emprestei, porque eu te emprestei, eu não te dei. E com razão, tive que fechar minha boca e caçar esse livro. Aí passei maior vergonha, mas achei o livro e devolvi por mão. Então nós vamos organizar para as pessoas, vamos colocar ali um stand ali depois. Aí quem pegar, deixa o nomezinho, leia, vai emprestar para alguém, passa para o outro e assim sucessivamente. Todo o povo é abençoado. Amém? Despede o teu povo debaixo, Senhor, dessa palavra. Muito obrigado, ó Pai, por esta noite, por esses irmãos estar aqui. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe até quarta-feira, se Deus quiser. Buscar o Senhor. Eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil. É só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares.